Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez para trazer para vocês uma resenha de livro espírita, né? Mais especificamente de um trecho de livro espírita. Nós estamos fazendo vários livros, né, que já lemos há algum tempo atrás e que sempre trouxe alguma coisa de positivo para a gente. E neste de hoje nós vamos fazer a resenha deste livro, né, A Teoria Corpuscular do Espírito, de Hernani Guimarães Andrade. Um livro que por muito tempo ficou esgotado e estava sem uma edição que pudéssemos comprar, né, e tal. E o próprio Hernani Guimarães Andrade quis fazer revisões e escreveu outros livros aprofundando mais o assunto, e ele durante algum tempo estava sem ser publicado, e nós temos uma edição já de algum tempo, e este livro é de grande importância dentro do conteúdo dos teóricos da literatura espírita, etc. E nós vamos falar um pouco sobre ele aqui e fazer um juízo crítico também do que nós achamos sobre o que está dentro no conteúdo deste livro, ok? Logo depois da nossa vinheta. Na verdade, nós vamos falar do trecho que se refere ao átomo espiritual presente no livro Teoria Corpuscular do Espírito. É uma hipótese de trabalho de Hernani Guimarães Andrade, que ele defendeu que existe realmente um átomo correspondente ao espírito. Antes de mais nada, nós queríamos falar uma coisa interessante, é que o próprio título do livro, Teoria Corpuscular do Espírito, ele se inspira na teoria corpuscular, né, do átomo, que a gente sabe da química, a existência de várias teorias, né, e a gente sabe que tem os modelos atômicos e que mostraram, cada um teórico mostrou uma maneira de pensar sobre como achava que seria o átomo, o desenho dele, a geometria dele, e de certa maneira essa teoria corpuscular do espírito segue uma linha de um cientista tentando explicar o espírito através de conteúdos que são da física, da química, etc. Então eu acho super válido, eu sempre gostei desse tipo de abordagem, porque eu não consigo acreditar na possibilidade de o mundo da ciência ser um mundo e o mundo do espírito ser outro. Nós estamos no mesmo universo, então temos que pensar dentro de um plano de coerência. Tudo que existe nesse universo tem que ser explicado dentro desse universo mesmo. E ainda mais que se a gente entender que a matéria que é existente no universo, né, ela também é correspondente ao universo onde estão os espíritos. E se a gente entender que existe matéria sutil, matéria quintessenciada, que são termos que no espiritismo a gente ouve falar sempre, e também em fluido cósmico universal, se o fluido cósmico é universal, ele de certa forma deve compor tudo que existe no universo, inclusive os componentes do que é subjetivo. Então, se nós temos uma aura, se nós emitimos uma emoção, se nós temos um pensamento, tudo isso tem um correspondente com elementos materiais, e que são materiais de uma sutileza que nós não conhecemos e que talvez não possa nem ser considerado como matéria do jeito que nós a conhecemos. Mas é para isso que os cientistas estão aí, para poder descobrir outras modalidades de matéria que existem, né? Então nós temos aqui, para começar, alguns modelos que já foram trabalhados, né, tentando explicar o espírito, ou para ser mais específico, né, alguns corpos sutis que são chamados de corpo espiritual, perispírito, etc., porque no fundo a gente não pode dizer que é o espírito que é composto de partículas em si, mas na verdade é o corpo espiritual, aquele corpo que é o veículo que nós utilizamos para nossas atividades psicológicas e nossas atividades humanas, nossa vivência, nossas emoções, etc. Então o primeiro deles foi em 1945, o Atlee Carrington, um dos grandes pesquisadores da telepatia, né? O Atlee Carrington, que eu tenho até um livro dele que trata de telepatia, que é muito bom. Na verdade, este livro, eu tenho ele em espanhol, né? La Telepatia. Então, esse é um dos livros que abordam uma teoria corpuscular, vamos dizer assim, e essa teoria corpuscular deu nome a essas partículas como psícons, né? Inspirados nos radicais químicos
aqueles que têm alguma estabilidade, né, juntando alguns átomos. Então, no fundo, esses psícons de Waterley Carrington, eles seriam aglomerados de partículas ou até aglomerado de átomos formando moléculas que gerariam pensamentos ou que se emitiriam quando tivéssemos algum pensamento irradiando dessa nossa mente. Então as formas de pensamento seriam constituídos desses psíquicos dentro da visão do Waterley Carrington. E por isso ele, quando estudou telepatia, ele explicava a telepatia a partir desta ideia de existir os chamados psíquicos. Depois dele tem também o Adrian Dobbs, que também em 1945 deu um nome parecido, que foi os psions, que eram inspirados nos pósitrons. Reparem que os pósitrons seriam antimatéria do elétron, então seria o elétron positivo. Então ele considerava que existe um mundo que é paralelo ao nosso, de antimatéria, e que estaria interagindo de uma maneira, né, de interações quânticas entre um mundo e outro, e ainda inspirado na ideia, na hipótese da energia negativa dos elétrons, né, o mar de Dirac, o mar de energias negativas, que faz com que o elétron seja positivo, o próton seja negativo e assim por diante. Então, dentro dessa perspectiva, o Adrian Dobbs ele defendia a ideia de que existem os chamados psions, responsáveis pela vitalidade humana, pela energia, né, psíquica, pelos próprios pensamentos em si. As formas de pensamento seriam geradas desta maneira. Bom, além dele, temos também o Valdemar Axel Firsoff, que também em 1945 cogitou a possibilidade da existência dos Mindons. Na verdade, essa época, 1945, foi posterior à descoberta a várias descobertas científicas, por isso que a gente vai encontrar muitos autores tentando dar uma explicação mais quântica, mais física, né, mais corpuscular para as habilidades psíquicas e para o espírito em si, né. E também, por último, temos o Jean Charon, que é autor de um livro também que eu acho muito interessante, que é este livro, O Espírito Esse Desconhecido, que em algum momento vou fazer uma resenha dele também, porque durante um bom tempo eu não entendi esse livro, e só depois de ter estudado um pouco sobre o mar de Dirac passei a entender melhor. Então, no fundo, Jean Charon considerava que o próprio elétron é portador do espírito. Então, ele já foi em 1977 que ele vem com essa teoria, né, de explicar que o espírito está presente no próprio elétron, na própria partícula, né, mais sutil que existe dentro da composição atômica. Pode parecer uma maluquice, pode parecer uma loucura isso, mas quando eu fizer a resenha, vocês talvez entendam mais qual era a ideia que ele tinha para explicar desse jeito a existência do espírito, ou do perispírito, no caso, né? Bom, então partimos logo então para o átomo espiritual de Hernani Guimarães Andrade, né? Que ele fala que existem, no lugar de elétrons teríamos bíons, no lugar de nêutrons teríamos perceptrons, no lugar de prótons teríamos intelectrons. Então esse átomo, né, que seria assim, formado desse monáton, que seria um núcleo atômico formado de perceptron e intelectron, e girando em torno desse núcleo teria o bíon, né, formando também energias biomagnéticas, assim como existem as eletromagnéticas. Então ele explica até a existência da vitalidade da vida humana a partir dessa energia biomagnética, e falava de um campo biomagnético, assim como existem os campos eletromagnéticos em torno dos átomos comuns, dos átomos convencionais. Aqui do lado, mais uma vez, só a combinação de várias partículas, né, um átomo mais simples à esquerda e um átomo mais complexo à direita, constituindo, né, o próprio espírito, o próprio perispírito. Aí que vem a questão, né, de que nós temos que entender aí que ele, quando estava falando sobre isso, ele estava se referindo não ao espírito propriamente, mas na visão espírita, que é a visão do Hernani Guimarães Andrade, colhendo informações vindas de vários livros, entre eles ele cita livros espíritas que ele tirou informações, que foi a Evolução em Dois Mundos, né? Ele também fala de Mecanismos da Mediunidade, que são livros que falam bastante sobre a física dentro da espiritualidade, e também nos domínios
da mediunidade, todos três escritos por André Luiz. Então, de certa forma, André Luiz toca muito nessas questões científicas e o Hernani Guimarães Andrade se aproveita dessas informações espirituais para poder formular a sua hipótese de trabalho. Elegido esse tipo de átomo espiritual, precisamos caracterizar os respectivos elementos componentes, os quais deverão conter em germe as propriedades fundamentais do espírito. Então, a vida, representada pela coordenação das atividades físicas, químicas e biológicas dos seres chamados vivos. O 2, a percepção memória, caracterizada pela receptividade aos estímulos do meio que envolve o ser vivo. E 3, a inteligência, revelada pela correlação entre o estímulo e a resposta a este mesmo estímulo. Então ele diz que podemos admitir que estes três componentes comuns a todos os seres vivos possam existir em graus diversos, múltiplos, de um quantum indivisível, que será a unidade fundamental de cada um deles. Teríamos assim um quantum de vida, um quantum de percepção, memória e um quantum de inteligência. Bom, eu concordo com a ideia de que exista um princípio vital, que exista um princípio espiritual e um princípio intelectual em todas as partículas, em tudo que existe. Por isso que, de certa forma, me incomoda um pouco a ideia de associar a vida, o intelecto, a percepção, a memória, a algumas partículas com as suas polaridades, com seu peso, etc. Então, eu acredito que todos os átomos possuem esses elementos rudimentarmente e evoluindo gradualmente dentro de uma consciência que vai crescendo, né, desde uma partícula até que se torne um ser consciente, mais consciente, vamos dizer assim, um ser com individualidade e continue progredindo e continuando na sua progressão espiritual, né? Então, por isso que já, de certa forma, esta ideia já não me agrada muito da existência de partículas com peculiaridades, né, das características da psique humana. Quando ele fala da vida, ele diz que a vida como poder de animar a matéria resultando nas manifestações conhecidas típicas dos seres vivos, tais como movimento, crescimento, alimentação e demais fenômenos físicos, químicos e biológicos coordenados neste sentido. Então, a vida, dentro de uma perspectiva mais esotérica, de um modo geral, ela está permeando tudo, está presente em cada partícula do nosso organismo e, segundo visões hinduístas, por exemplo, seria o Jivatma, né? Seria aquele elemento que liga a gente ao Atma, né? Aquele linha de ligação, o Antakarana, ou aquele fio de conexão que a gente tem com o Atma, porque se ele for cortado a gente morre, ou seja, o corpo físico morre, continuamos como vida, que é a essência, vamos dizer assim. Então, a vida é tudo aquilo que está alimentado por esta essência, por essa conexão. Por isso que eles chamam de Jivatma, que é esse fio de conexão com o Atma, e que estaria associado a tudo que existe, porque tudo que existe é uma emanação desse Atma, né? A percepção memória, como propriedade de sentir e registrar as influências exercidas pelos agentes exteriores. Essa percepção memória, em vários graus, podem ser avaliadas, analisadas, mas existe uma memória em cada partícula também, em cada molécula, em cada organismo, em cada órgão humano, em tudo que você imaginar. E a gente se recorrer ao biólogo Rupert Sheldrake, que fala dos campos morfogenéticos, ele associa a esses campos morfogenéticos essa memória. Então essa memória seria como se fosse um corpo sutil presente em volta de tudo e que vai aguardando tudo que é registrado, é experimentado em cada nível, em cada plano. E depois, a gente pode até dizer que numa visão mais esotérica, algum desses átomos mais primordiais que constituem esses campos morfogenéticos, os chamados átomos permanentes, esses guardariam toda a memória que foi acumulada pelo campo e essa memória iria ser levada para instâncias superiores ou para planos superiores e em cada plano isso iria acontecendo. Então dessa forma a gente teria um acúmulo de memória de vários planos até chegar ao plano mais sutil de todos, guardando a experiência nesse nível, nesse plano mais sutil, né? Já a inteligência, que seria
como, dito por Hernani Guimarães Andrade, como faculdade de pensar, discernir, querer e responder seletivamente aos estímulos. Essa inteligência, ela está presente também em todas as partículas, em tudo que existe no universo, porque ela existe em potencial e porque ela também está conectada a esse Atma, que é o que realmente é responsável pela inteligência. Então é importante a gente perceber que essas coisas não estão separadas. Em alguns momentos elas podem ser consideradas como princípios diferentes, mas estão todos eles unidos a uma mesma, agregados a uma mesma condição. Então poderíamos dizer que este átomo, ele tem essa peculiaridade. Na verdade, ele cria uma possibilidade de dividir essas características, né? Mas no fundo, a gente entende que quando se transmite alguma informação telepaticamente, quando se transmite os conhecimentos, ou quando se fala, quando se pensa, ou quando se absorve determinada situação da psique subjetiva dentro de uma condição objetiva dos corpos sutis, provavelmente são partículas muito sutis mesmo que vão acontecer, mas não sei se seriam dentro desses átomos. O próprio Hernani Guimarães Andrade escreveu essa trilogia aqui dos livros, né, que tem tanto na versão mais antiga quanto a versão mais nova, que eu tenho ela aqui também. Eu estou mostrando esses livros, estou mostrando esses livros aqui, né, que é o Morte, Renascimento, Evolução, o livro que está até no plástico ainda, porque eu estou lendo mais o antigo, né, Espírito, Perispírito e Alma, e esse Psiquântico, porque esses livros, ele avançou muito mais essa teoria corpuscular do espírito, trazendo mais informações, mais detalhes, né? E mesmo as informações que ele tinha lá atrás, quando ele tentou revisar, ele disse que ainda era uma hipótese de trabalho. Então é importante que a gente veja o que ele mesmo diz, né? Porque ele fala o seguinte: esperamos criar adeptos no sentido sadio do termo, isto é, colaboradores conscientes que se sintam com ânimo e capacidade para corrigir e desenvolver o nosso trabalho, que consigam criticá-lo construtivamente após inteirar-se com profundidade do seu conteúdo. Não consideraremos adeptos aqueles que receberem a prioristicamente, sem análise e sem o entendimento perfeito, os princípios expostos neste livro. Serão ainda mais prejudiciais à tarefa de aperfeiçoamento da teoria corpuscular do espírito aqueles que se deixarem fascinar por estes rudimentares ensaios iniciais, tomando-os como leis indiscutíveis e exatas. Então aqui ele mesmo abriu brecha para a gente avaliar, reanalisar. Eu li, reli, estudei, desde quando eu comecei no Espiritismo, que essa teoria me fascina, porque eu gosto muito da parte científica e gosto muito de tentar explicar o espiritual através desses conceitos científicos. E eu, de certa forma, gosto muito também desta forma de a gente entender os corpos sutis, né, e o perispírito, ou o corpo físico, etc., dentro desse modelo que nós vemos aqui, em que temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral ou perispírito, o corpo mental, o corpo causal, o corpo intuicional e a mônada. Dessa forma, a gente reúne uma série de conquistas de consciência que são cada vez mais evoluídas hierarquicamente dentro de vários corpos sutis, né? E a gente começa a entender, por exemplo, que o próprio duplo etérico, que o nome já está dizendo, ele é um duplo, é uma repetição exata do átomo que nós temos, e aí a gente pode dizer assim, não, aí teria sim um átomo etérico, né, que se reproduz exatamente e cria uma conexão de emaranhamento com os átomos do corpo físico, porque as informações que a gente tem de várias fontes é que o duplo etérico ele se chama assim porque ele é justamente um duplo igual, idêntico em todas as partes, né? Não que ele repita o corpo físico, pelo contrário, ele como alimenta da vida e da forma ao corpo físico, então ele está antes, ele vem antes, mas antes dele ainda tem o perispírito, né? Que seria o corpo astral, que está aí com o seu ovoide. Ele tem uma parte ovoide onde circulam as energias e as cores a partir das emoções que nós temos. O corpo mental, que é um ovoide também, só que não tendo a contraparte mais humanoide aí, né, com forma humana, reproduzindo de certa forma junto com as emoções, os pensamentos que acontecem também paralelamente, e o corpo causal que responde às intuições
geralmente coisas que a gente ainda nem sabe o que são direito, porque como vocês veem, ele está branco em uma boa parte dele, porque nós não temos esse corpo muito desenvolvido, e à medida que nós evoluirmos, vamos ter ele cada vez mais evoluindo e tal. Aí temos o corpo intuicional, que seria o corpo búdico, e o corpo monádico, que seria o Atma. Então, dentro dessa perspectiva, a gente passa a entender que existem sim átomo espiritual, vamos dizer assim, né, um átomo mais sutil, né, talvez o nome espiritual seja complicado, porque o espírito está lá em cima, né, eu diria que o espírito seria essa mônada que nós mostramos, né, esse Atma aí, né, então está muito longe de a gente considerar o termo como válido para poder dar nome a algo que está tão lá mais denso, né, mas de qualquer forma poderíamos dizer que o átomo espiritual seria esse átomo do corpo etérico e que aparece nas imagens da fotografia Kirlian e que pode ser visto por videntes e que muitas vezes é confundido com o espírito, né? Ou até mesmo o átomo astral, porque existe também os átomos reproduzindo, né, o corpo físico, porque se vocês forem ver, existem só componentes muito próximos do nosso corpo físico no etérico e no astral. No mental já é tão tênue e tão pouco que a gente nem poderia dizer que se reproduz exatamente igual, né? Porque nos corpos mais sutis nós não precisamos de órgãos nem de átomos, porque existem outras formas de veiculação de fluxo de energias, etc., trabalhando-se com prana e com a Kundalini, nessas energias que circulam nesses corpos sutis, né? Então já não precisa mais da existência desses átomos do jeito que nós conhecemos na física e na química, certo? Era isso que eu queria falar hoje para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, se gostaram, né? De também assinar o nosso canal, por favor, que ajuda muito a gente, né? Dá uma apertada aí no sininho, porque quando vocês clicam no sininho, vão receber notificações toda vez que tivermos um vídeo novo, e estamos colocando vídeos sempre, certo? Então, colaborem conosco, porque estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário dentro dessas temáticas que gostamos de abordar e compartilhar com vocês, ok? Então, até o próximo vídeo.